Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo 11. E digo isto a vós, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. E digo isto a vós, conhecendo o tempo, que já é hora de despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Alguém pode dizer amém? Diga comigo, já é hora de despertarmos do sono. Eu gostaria de falar nesta noite de celebração da ceia do Senhor sobre despertamento espiritual. Lembrando aos irmãos e colocando em destaque que a igreja do Senhor não pode estar em estado de demência, de insolência ou de dormência. Na parábola das 10 virgens, narrada por Jesus em Mateus capítulo 25, muito se fala das virgens loucas que não tinham azeite, mas pouco se fala que tanto as virgens loucas quanto as virgens prudentes dormiram. O único problema que as virgens loucas tiveram e as virgens prudentes não tiveram era a reserva de azeite. Mas na linguagem de Jesus, ambas tosquenejaram e dormiram. Ele diz tosquenejaram e dormiram todas. Estamos num tempo no qual não são apenas os crentes considerados menos fervorosos que dormem. Os mais fervorosos também estão sendo atraídos a um nível de letargia espiritual perigosa. Estamos perdendo o fervor, a aquiescência, o vínculo, a noção de compromisso e aliança com Deus, como noiva do Cordeiro e igreja do Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos de Roma, uma carta que é considerada a mais completa dentre as epístolas neotestamentárias, tanto que é chamada de catedral e enciclopédia do cristianismo, Paulo já está caminhando para as considerações finais da sua carta, e agora no capítulo 13, bem como no capítulo 14, Paulo começa a trabalhar sobre os fundamentos da liberdade cristã. E dentro desta perspectiva dos fundamentos da liberdade cristã, Paulo trabalha alguns valores e princípios espirituais que devem reger a vida da igreja, como o amor, a tolerância, a santidade, a disciplina, o fervor. E nesse versículo de número 11, no meio das diversas admoestações pastorais que ele está dando, ele diz: digo isto conhecendo o tempo. A expressão é discernindo o tempo.
compreendendo o tempo, que já é hora de despertardes do sono. Por quê? Porque a nossa redenção, esta é a expressão bíblica, a nossa redenção está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. E quando Paulo fala desta redenção, ele está falando da glorificação do nosso corpo, da parousia de Cristo, da volta de Jesus, do arrebatamento da igreja, do tempo em que o nosso corpo será transformado e arrebatado ao encontro do Senhor nos ares. Então Paulo diz, já é hora de estardes despertados do sono, porque a nossa redenção, porque esse dia tão esperado, está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A orientação de Paulo para a igreja de Roma e para nós hoje é que não nos adequemos a uma inércia espiritual, a um apagamento espiritual, mas vivamos um avivamento espiritual, porque a expressão despertar vai indicar tornar ativo aquilo que está inerte, avivar, colocar em ação, fazer movimentar aquilo que está parado. Quando ele escreve aos Efésios no capítulo de número 5, versículo de número 14, ele diz, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá, Cristo te iluminará. A ordem, portanto, é de despertamento, porque o sono espiritual não é o lugar indicado para a igreja que espera Jesus voltar. O sono espiritual não é a posição ideal para a noiva do Cordeiro. Se eu fosse fazer um levantamento para os irmãos aqui do prejuízo do sono espiritual, e poderíamos citar diversos, eu iria mencionar, por exemplo, Eli. Enquanto Eli dormia, a lâmpada do templo de Deus se apagava, e o Senhor denunciava a Samuel a sentença sobre a casa de Eli. Ou seja, enquanto nós dormimos espiritualmente, a nossa casa se desmancha, se destrói e a sentença vem. Provoca teu vizinho, fala com ele, acorda, irmão. Sansão, enquanto Sansão dormia no colo de Dalila, a sua cabeleira era tirada e o pacto que ele tinha com Deus era rompido. O sono espiritual nos impede de perceber quando a nossa aliança com Deus está sendo prejudicada, está sendo rompida. Enquanto Saul dormia, a sua bilha de água, a sua lança e a sua lança era roubada e a sua túnica era cortada. Você precisa entender que nós estamos em campo de peleja e dormir coloca em risco as nossas reservas. Expõe os instrumentos da nossa batalha. Enquanto Elias dormia, um anjo estava em pé ao lado dele, e se o anjo não o despertasse, Elias não teria presenciado o milagre da provisão divina para ele no deserto. Jonas dormia, e enquanto Jonas dormia, um navio se despedaçava. E o detalhe, a causa do despedaçamento do navio era o próprio dorminhoco que estava no porão. Nós não podemos deixar que o mundo se desmanche em torno de nós, enquanto Deus está dizendo: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos. E a igreja deste século, a igreja da minha geração,
É uma igreja que ainda não conhece o despertamento espiritual na sua essência e potência. É uma igreja que ainda não se atentou para as questões espirituais que a envolvem. Nós somos bons em política, nós somos bons nos esportes, nós somos bons nas ciências diversas, e na questão da espiritualidade nós estamos negligenciando, e o Espírito Santo está dizendo: já é hora de despertardes do sono, já é hora de despertardes do sono, já é hora de despertardes do sono. Agora, em não muito tempo, o que significa despertar do sono? O que caracteriza um crente ou uma igreja que se despertou e está vivendo esse despertamento espiritual? O que caracteriza um povo que compreende o discernimento do tempo e sai desse estado de parada, de estagnação, para entrar num nível de espiritualidade que nos levará a experimentar o que Deus tem para a nossa vida. Então eu quero falar rapidinho sobre o que significa esse despertamento espiritual, e vamos analisar em que nível estamos. Primeiro, uma igreja que se desperta, um crente que se desperta, resplandece como luzeiro. Dá uma provocada no seu vizinho e diz para ele: você é luz. Você é luz. O Senhor Jesus, certa feita, no Sermão do Monte, e Mateus registra no capítulo 5, versículo 13 e 14, Jesus diz assim: vós sois o sal da terra, e se o sal se tornar insípido, com que se há de salgar? Para nada presta, senão para ser pisado pelos homens. Aí em seguida ele diz: vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade iluminada, edificada sobre um monte. Nem se acende o candeeiro e o coloca debaixo da mesa. Quando Jesus menciona a igreja como luz do mundo, Ele está dizendo claramente que nós somos referenciais. Você é referência para o mundo. E de repente Jesus diz: não se esconde uma cidade iluminada, edificada sobre um monte. Ele está dizendo: você não passa desapercebido. Não se coloca o candeeiro aceso debaixo da mesa, ou seja, não esconda-se, faça a sua luz resplandecer. O apóstolo Paulo, falando desse assunto aos Filipenses, no capítulo de número 2, versículo de número 15, diz assim: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, servos de Deus imaculados, no meio de uma geração corrompida e perversa, no meio da qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Uma igreja que despertou, uma igreja que entendeu o seu papel, compreende que ela resplandece, ela é visível e não precisa se esconder. Um dia, e esta para mim é uma das visões mais lindas da Bíblia, Zacarias capítulo de número 4, versículo de número 2, o anjo do Senhor pergunta a Zacarias: que vês, Zacarias? E Zacarias responde: eu vejo um castiçal todo de ouro, com 7 lâmpadas, e 7 canudos que ligam as lâmpadas a um vaso de azeite. Zacarias está tendo uma visão comum, não é comum para nós, mas o castiçal era a lâmpada do templo, que em 1 Samuel 3,3 é chamado de lâmpada de Deus.
O castiçal deveria permanecer aceso durante todo o tempo do serviço no santuário. E ele tinha 7 lâmpadas, que lá no Apocalipse se revela que elas representam os 7 Espíritos de Deus. Cada lâmpada era ligada por um canudo a um vaso de azeite. E aquele azeite era o azeite da primeira tiragem da oliva esmagada no lagar, no Getsemani. Aquele azeite era quase cremoso, dourado, de primeira qualidade, e ele era direcionado para o castiçal, para que as lâmpadas permanecessem acesas o tempo inteiro. Quando nós chegamos no Apocalipse capítulo 1, versículo 12 e 13, nós vamos encontrar quando João, o apóstolo do amor, está exilado na ilha de Patmos. E João diz assim: eu ouvi uma voz como de trombeta que falava comigo, e eu virei-me para ver aquele que falava. E João diz assim: e aquele que eu vi era semelhante ao Filho do Homem, e tinha os cabelos brancos como a branca lã, e os seus olhos como chamas de fogo, e o seu rosto resplandecia como o sol na sua força, e a sua língua era como espada afiada de 2 gumes, e a sua voz como a multidão de muitas águas. E ele vestia uma veste talar resplandecente, e tinha um cinto de ouro puro à altura do peito, e os seus pés eram como latão reluzente saído da fornalha. João diz: quando eu o vi, eu caí aos seus pés como morto, mas ele me tocou com a sua mão direita e disse: não temas, João, eu sou aquele que fui morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho nas mãos as chaves da morte e do inferno. Aí o Senhor diz para João, no versículo 18: eis o mistério dos 7 castiçais que vistes. Os 7 castiçais são as igrejas da Ásia Menor. Quando a gente faz uma análise teológica das 7 igrejas da Ásia Menor, então percebemos que cada uma daquelas igrejas representa a igreja na sua totalidade, em cada fase da sua história. E quando Jesus diz que cada castiçal representa a igreja, ele está dizendo que a igreja, em cada época, em cada fase, em todo o tempo, é um castiçal. O que isso significa? Você é um castiçal. Provoca o vizinho, fala com ele: você é um castiçal. O detalhe é que você precisa brilhar, a sua luz precisa permanecer acesa. Não pode haver nada que obstrua o fluir do azeite, porque você é luzeiro, você tem que resplandecer, você é cidade iluminada, você é lamparina, você é luz de Deus na terra, e Ele está contando com você para que pessoas contemplem o caminho do Evangelho. Você pode dar um glória a Deus, um aleluia, não sei, faz alguma coisa, mas celebra o nome de Jesus. Então, uma igreja que discerniu o tempo, uma igreja que despertou do sono, entende que ela precisa brilhar, ela precisa resplandecer. Mas vamos lá, deixa eu agilizar um pouquinho. Segundo lugar, uma igreja que despertou do sono desenvolve, agora pega pesado, desenvolve uma vida de oração. Uma igreja que discerniu o tempo não faz da oração um lanche, faz da oração o banquete. John Wesley dizia, um grande avivalista do Reino Unido, que a oração é o oxigênio da alma.
Em Mateus capítulo 26, versículo 40 a 43, Jesus se aproxima dos discípulos que dormiam e ele diz assim: mas nem uma hora pudestes velar comigo. Jesus está dizendo que quem está orando está velando. O que é velar? Velar é ser sentinela. Velar é ser o vigilante daquele período. O que é velar? É estar na posição de observação das coisas que estão acontecendo ao redor. Ou seja, enquanto muitos dormem, aqueles que oram estão mantendo a torre de vigia iluminada para que o inimigo não nos ataque na calada da noite. Este é o tempo da oração e do despertamento espiritual. Aleluia! Quando Ana orava no templo acerca do seu pedido a Deus de um filho, e o sacerdote, sumo sacerdote Eli, não a entendeu, e se aproximou dela e perguntou: até quando tu estarás bêbada nesse teu vinho? No versículo 15 do capítulo 1, ela diz: a tua serva não está bêbada, porque eu não sou filha de Belial. Pelo contrário, a minha alma está angustiada e se derramando diante do meu Deus. Isto é tão poderoso na Bíblia, que no Salmo de número 55, versículo 17, o salmista diz: à tarde, pela manhã e à madrugada me levantarei e clamarei ao Senhor, e Ele ouvirá a minha voz. No Salmo de número 66, versículo 18 e 19, o salmista diz assim: se eu tivesse guardado iniquidade no meu coração, o Senhor não teria me ouvido, mas graças a Deus, o Senhor ouviu a voz da minha oração. Salmo 32, 5, quando o Senhor me disse a mim: buscai a minha face, o meu coração te disse a ti: a tua face, ó Senhor, eu buscarei. Olha que coisa linda, o Salmo 109, o salmista diz assim: em troca do meu amor, os meus inimigos armam contra mim, mas eu faço uma oração. Olha que coisa linda, os meus inimigos armam contra mim, mas eu faço uma oração. Jeremias 33, 3 diz assim: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. A oração é tão extraordinária, segura, pega isso, leva para casa, que João tem uma visão. E na visão de João, ele vê quando um dos seres vivos se movem de diante do trono e pegam uma taça cheia de incenso. E João diz que aquele ser vivo chegou diante do altar com aquela taça e derramou o incenso sobre o altar. E a Bíblia diz assim: e o incenso, Apocalipse 5:8, são as orações dos santos. Eu vou repetir: e o incenso são as orações dos santos. Eu vou repetir: e o incenso são as orações dos santos. Sabe por que eu estou repetindo tanto? Porque o texto diz que quando o anjo derrama o incenso, há trovões e relâmpagos e vozes que procedem do trono de Deus. Ei, a sua oração move os céus. A oração move os céus. Então, uma igreja que despertou desenvolve uma vida de oração. Tiago capítulo 5, versículo 14, a Bíblia diz assim: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Provoca teu vizinho, diz para ele: vai orar, irmão.
Mateus capítulo 6, versículo 6, Jesus diz assim: entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora a teu pai em secreto, ele que te vê em secreto te recompensará em público. Presta atenção, para de reclamar na rua, para de reclamar na rede social, larga a mão de idiotice, de ficar mandando farpada para os outros em rede social. Não usa púlpito para responder nada a ninguém, que isso é coisa de quem não tem ética ministerial. Você está chateado, está magoado, entra no teu quarto, fecha a tua porta, conversa com Jesus e Ele vai responder. Vida de oração. Só que eu aprendi, irmãos, e tenho pregado isto. Eu não sei porque a maioria de nós desenvolveu o hábito de orar porque precisa de um milagre, ora por necessidade. Eu estou convencido que Deus está querendo pessoas que orem não porque precisam de uma resposta, pessoas que orem porque gostam da presença dEle. Pessoas que oram porque quer desenvolver relacionamento com Ele. E eu falo disso aqui de vez em quando. Eu falo, essa semana em algum dia aqui eu mencionei, eu pego o número do telefone de um de vocês e eu te telefono e digo assim: me empresta aí 3.000 reais. E você me empresta 3.000 reais e eu pago, tá? Porque eu pago as contas. Aí depois de 6 meses eu nunca mais te liguei, não lembro que você existe. Daqui a 6 meses eu te ligo de novo e peço 5.000 reais emprestados. Como eu paguei a primeira vez, você tem coragem de me emprestar a segunda, e eu vou pagar a segunda vez de novo, mas vai demorar 1 ano e eu não sei que você existe. Aí eu te ligo de novo e te peço agora 10.000 reais emprestados. Eu paguei a primeira e paguei a segunda, você confia e me empresta a terceira e eu pago também. Só que passam mais 2 anos e eu não dou as caras. Aí eu te ligo depois de 2 anos. Fala a verdade. Quando o teu telefone tocar, que você tirar do bolso, se for mulher até achar na bolsa a ligação cai. Mas vamos lá. Quando tira da bolsa e olha o meu número na tela, o que você vai pensar? Esse cara está precisando de dinheiro, só me liga quando está apertado. Aí a pergunta que eu tenho feito sempre é esta: o que é que Deus pensa quando você ajoelha? A maioria de nós só ora por causa de um milagre. E aí eu ouço Deus dizendo no meu coração: quero corações apaixonados pela minha presença. Eu ouço o Espírito Santo dizendo: vem orar, não pelo que você precisa, mas porque você pode ir além da necessidade. Porque quando você ora por comunhão, a necessidade perde força, ela é suprida naturalmente. Então, em nome de Jesus, uma igreja que se desperta, ora, busca a presença de Deus. Provoca teu vizinho e diz para ele: é tempo de orar, varão, é tempo de orar, varoa. Vou terminar. Já é hora de despertar do sono. O que é despertar do sono? Receber vida. Receber vida. Diga comigo: receber vida. Irmãos, Ezequiel, eu não posso tomar tempo nesse texto porque não dá tempo, mas Ezequiel tem uma visão no capítulo 37 do livro que leva o seu nome. Na visão, Ezequiel vê um vale de ossos secos. Na verdade, ele diz que estavam sequíssimos. E o Senhor pergunta para ele: filho do homem, esses ossos poderão viver? E Ezequiel responde: Senhor, tu sabes. E o Senhor diz para ele: profetiza a este vale de ossos secos e dize-lhes a minha palavra, e dize-lhes: assim diz o Senhor, eis que eu enviarei carne e pele sobre vós, e nervos sobre vós, e vivereis. Aí Ezequiel diz assim: e eu profetizei conforme o Senhor me ordenara. E olha que coisa linda: enquanto eu profetizava, houve um reboliço forte, e cada osso saía do seu lugar e encaixava-se ao seu osso, diz Ezequiel. E o esqueleto foi formado, e Ezequiel diz: e veio carne, e pele, e
nervos, mas o espírito não estava neles. Aqui está o problema. Porque um vale de ossos secos não causa maiores dificuldades, porque já secou. Mas um vale de defuntos vai entrar em estado de putrefação e vai cheirar mal. E tem muita gente que não, tem muita igreja, tem muita confissão de fé, que não é um vale de ossos, tem uma boa aparência, tem músculo, tem carne, tem nervo, mas está morto. E é pior do que ser vale de osso, porque vai apodrecer, vai cheirar mal. Aí o Senhor olha para Ezequiel, e Ezequiel vê aquela coisa espalhada com mortos, e o Senhor pergunta: filho do homem, esses ossos poderão viver? E Ezequiel responde: Senhor, tu sabes. É interessante que a resposta no texto hebraico é literalmente assim: se tu quiseres, podem. Essa é a resposta de Ezequiel: se tu quiseres, podem. E o Senhor diz a Ezequiel: profetiza, filho do homem, profetiza ao Espírito, e diz: vento do Espírito, vem dos quatro cantos, e assopra sobre estes mortos. E Ezequiel diz: e eu profetizei, e o vento do Espírito entrou neles, e se levantaram. E era um exército muito numeroso que entrou na cidade. Presta atenção: quando o vento de vida sopra em nós, nós saímos da morte espiritual. Quando o vento do Espírito sopra em nós, a mortandade vai. E o extraordinário é que um vale de ossos se transforma no exército. Quando você está morto, toda a sua força para. Quando você ressuscita pelo Espírito, você é um exército. O que o Senhor está querendo fazer com a sua igreja no Brasil este tempo é fazer dela um grande exército que entra na cidade, um grande exército que se posiciona na cidade, um grande exército que influencia a cidade. Mas é o tempo, este é o tempo, esta é a hora de toda a morte espiritual sair, de um pecado ser abandonado, porque o Espírito de Deus quer nos levar a uma dimensão de vida espiritual extraordinário. Onde está a vida do Espírito Santo em nós? Despertar do sono é voltar a viver. Estamos num país, presta atenção nisso, porque isso aqui historicamente confronta a gente. Estamos num país de casas cheias, de igrejas cheias, mas a corrupção toma conta da nação, a prostituição toma conta da nação, a violência cresce na nação, a pedofilia desponta, a destruição de famílias cresce. Pai mata filho, filho mata pai. Aqui acolá, um casal, um pai, uma mãe joga uma criança de uma janela de apartamento. Gente, isso não é normal perto de uma igreja que despertou. Não, pastor, tem nada a ver. Alguém vai me criticar. Tem coisas que eu digo aqui que no outro dia me arrebentam na internet. Mas a história diz que em todos os grandes avivamentos da igreja na história, a corrupção caiu, a prostituição reduziu, a violência caiu, a violência contra a mulher caiu, a violência contra o idoso caiu. Por quê? Porque quando há avivamento existe reflexo na sociedade. Eu vou repetir: quando há avivamento existe reflexo na sociedade. Chega de ser apenas eleitor, chega de ser apenas empresário, chega de ser apenas empregado. Você é luzeiro, você é luz, você é instrumento de Deus. Você tem que influenciar, sua presença tem que influenciar.
E eu quero que você entenda que a nossa influência não é verbal, não apenas verbal. A nossa influência é espiritual. A igreja precisa entender que onde ela chega, os demônios ficam inibidos. Eles têm que quietar o facho. Onde a igreja chega, as potestades precisam recuar, porque o território é tomado pela igreja. Onde a igreja chega, o mundo espiritual tem que clarear, porque a nuvem da glória de Deus repousa sobre nós. Aleluia. Você precisa ser uma ameaça para o diabo. Diz aí para o seu vizinho: você tem que ser uma ameaça para o diabo. Preste atenção nisso. O que eu vou dizer aqui é forte demais no mundo espiritual. Você é uma bomba que Deus jogou na terra, e Satanás tem que recuar diante da igreja. Se o diabo está convivendo com a gente, se os demônios estão dividindo a rua com a gente, se Satanás está frequentando a sua casa, se o diabo consegue bagunçar a igreja, significa que a igreja não despertou, significa que a igreja não entendeu ainda. Porque quando a princesa de Deus acorda, quando a morena de Cantares levanta, quando a coluna e firmeza da verdade se desperta, quando a lavoura de Deus está regada, quando a noiva do Cordeiro está adornada, o inferno tem que respeitar. Receba a vida, receba a vida, receba a vida. Provoca o vizinho e fala com ele: receba a vida, receba a vida. Receba a vida. Receba a vida. A gente toma ceia, a gente vai para a igreja, mas a morte está na panela. E a palavra de Deus para nós hoje é: Lázaro, sai para fora. Sai para fora. Isso é uma redundância, pastor. Quem sai é para fora. Não vamos discutir gramática agora, por favor. O fato é que nós temos que sair da inércia. E o que é extraordinário, e eu encerro, é que na visão de Ezequiel, 2 elementos geraram vida no vale de ossos secos. O primeiro elemento foi a palavra. Ele diz: enquanto eu profetizava, houve um reboliço. É tempo de profetizar a palavra, é tempo de valorizar a palavra, é tempo de amar a palavra, é tempo de viver a palavra. Porque a palavra não precisa de ajuda, a palavra não precisa de arranjo, a palavra é poderosa sem depender de invencionice de quem quer que seja, para provocar reboliço no vale de ossos secos. O salmista diz: a tua palavra é purificada no fogo 7 vezes. Enquanto eu meditava, um fogo se acendeu dentro de mim. Jeremias diz: a tua palavra é martelo que esmiuça a penha e fogo que queima a palha. Tiago diz: a palavra de Deus é espada afiada de 2 gumes. E o segundo elemento que provocou vida no vale de ossos secos foi o Espírito Santo. Diga comigo: o Espírito Santo. Então eu quero concluir falando disso. Uma igreja que despertou do sono é uma igreja que busca ser cheia do Espírito Santo. E agora eu vou falar de algo que de certa forma quebra um bocado do protocolo que eu mesmo já estabeleci para mim mesmo.
Uma igreja cheia do Espírito Santo adora com espontaneidade, com liberdade, sem protocolo, sem chameguinho, porque culto para Deus não é tacinha de cristal, bonequinha de cerâmica. Uma igreja cheia do Espírito Santo não se preocupa em oferecer um culto receitado, porque ela não está formatada dentro de um funil. Ela é a noiva do Cordeiro, e quando ela sente a presença do Espírito Santo, ela vibra com o poder do Espírito Santo. É por isso que eu não me incomodo quando alguém dispara com um grito que ecoa, porque eu entendo que uma igreja cheia do Espírito Santo, quando sente o poder do Espírito, flui, libera, desperta, experimenta, mergulha. O Espírito Santo foi dado à igreja para capacitá-la, para enchê-la. Atos 2 diz: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso que encheu a casa onde estavam assentados, e foram vistas línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Quantos? 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 Todos. Então provoca seu vizinho, fala com ele: a promessa é para você. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas. Eu vou repetir: e começaram a falar em outras línguas. Eu vou repetir: e começaram a falar em outras línguas. Ei, o que você está esperando para começar a falar em outras línguas? E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Abra sua boca e fale línguas espirituais agora. Sinta a presença do Espírito Santo. Pastor, como é que faz isso? Apenas glorifique a Deus e deixe o Espírito Santo fluir na sua vida. É Ele quem dá e você fala. Então, se você está sentindo línguas espirituais, abre a boca e comece a manifestar. Aleluia, aleluia, aleluia. Ei, baixorebanai, baixurianzoraga. Eu queria ter mais tempo para falar um pouco sobre isso, mas eu vou pregar sobre isso aqui em outros cultos, sobre ser cheio do Espírito Santo, sobre ser batizado com o Espírito Santo, sobre mergulhar na plenitude do Espírito Santo. Aleluia. Eu lembro que eu fui convidado para ministrar uma aula especial num curso de bacharéis em teologia, de uma faculdade teológica de renome, mas de convicções tradicionais, conservadoras. E quando eu terminei de ministrar a aula, o diretor do curso franqueou a oportunidade para os alunos fazerem perguntas. E um dos alunos fez assim: pastor Josué, ele me saudou, cumpriu o protocolo e disse assim: você é um pregador que fala para uma multidão toda semana, só que está na hora de vocês pentecostais pararem de mentir e pregar a verdade. E eu disse para ele: esclareça. Ele disse: vocês pregam que batismo no Espírito Santo é para hoje, e vocês ainda têm coragem de usar a profecia de Joel como referência. Ele disse: só que a profecia de Joel se cumpriu em Atos capítulo 2. E ele abriu a Bíblia e me provou, Atos 2,14. Hoje se cumpre a palavra do profeta Joel. Ele disse: já o batismo com o Espírito Santo foi para a igreja primitiva, para que ela alcançasse o mundo de então. Não é mais para hoje. Você pode consertar esse equívoco teológico da sua denominação. Ele foi meio deselegante na colocação. E quando ele sentou e a turma estava meio que parada, porque foi muito forte a colocação dele,
Eu disse para ele: primeiro eu quero te parabenizar, porque 4 anos de faculdade teológica te ajudaram a identificar o tempo do cumprimento de algumas profecias, então parabéns. Mas eu quero te fazer uma pergunta antes de responder a sua. Você crê que o Espírito Santo que usou a Joel é o mesmo Espírito Santo que usou a Pedro? Ele disse: é claro que eu creio. Eu falei com ele: então está resolvida a questão. A profecia de Joel era de fato só para a igreja primitiva e se cumpriu em Atos 2. Tanto que Pedro diz: hoje se cumpre a palavra do profeta Joel. Só que Deus, o Pai, derramou o Espírito Santo sobre o cenáculo e ficou olhando lá de cima. Imagina aí o Todo-Poderoso sentado no seu trono de glória, olhando o que está acontecendo no cenáculo, e o movimento do cenáculo, e os apóstolos falando em línguas. Aí Jeová disse: eu vou prorrogar esse negócio, eu vou estender essa festa, eu não vou deixar ela parar. Aí o Espírito Santo tomou a boca de Pedro e disse em Atos 2:39: esta promessa se diz respeito a nós e a vós e aos vossos filhos e aos que estão longe e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamará. Fica de pé dando glória a Deus. Vem cá, Maiana. Vem, Espírito de Deus. Aleluia. Dá uma sacudidela de leve no seu vizinho e diz para ele: é tempo de ser cheio. É tempo de ser cheio. É tempo de ser cheio. Esse é tempo de avivamento. Antes dela começar a cantar, eu vou pedir uma coisa a Jesus. Eu peço agora, Senhor, toma conta desse auditório e enche cada partícula de ar da presença do Espírito Santo. Arrebata crente nesta noite em júbilo, em festa, em línguas estranhas, em profecia, em variedade de línguas, em nome de Jesus. Receba nesta noite o toque de Deus. Eu sinto a sua presença neste lugar. Eu sinto a sua presença neste lugar. Eu sinto a glória de Deus nesse lugar. E pelo poder do Espírito Santo eu digo: seja cheio, seja cheia do Espírito Santo. Vamos louvar ao Senhor com esse cântico. A igreja canta. Se você sentir desejo de cantar em línguas, cante em línguas. É tempo de avivamento. É tempo de avivamento. É tempo de avivamento. É tempo de festa. Só quem pode erga a sua voz e dê glória.